Amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 40, intitulado A Plenitude do Espírito Santo, né? Nesse estudo nós vamos estudar uma experiência que é importantíssima e fundamental na vida cristã, né? Como um processo de uma caminhada frutífera e poderosa, né? Dentro do reino, né? Caminhar no Espírito ou possuir a plenitude do Espírito é o propósito, né? Ou deveria pelo menos ser o propósito de todo cristão. Explorar uma vida cheia da presença do Espírito Santo, segundo as Escrituras, é algo que nós somos convidados pelo próprio Cristo, né? Jesus nos declarou de maneira muito clara em João 10:10 que ele veio, né? Eu vim para que tenham vida e até em abundância. E essa vida é a vida de Deus em nós, né? Nós vamos falar bastante coisa sobre isso, mas nós iniciamos hoje essa jornada. Eu espero concluir ela hoje, no dia de hoje, no dia 18 de março, assim eu também ajusto o calendário da nossa turma. Mas vamos avançar em nome de Jesus. Eu vou pedir a Yasmin para orar, para nós iniciarmos a nossa aula. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor. Meu Deus, amado Pai, essa noite, Pai, é mais uma noite de terça-feira que entramos em Sua presença. Pedimos para que Seu Espírito, Senhor, conduza essa aula como tem feito todas as terças-feiras, Senhor. Pedimos, Pai, que aquilo que será dito aqui, o material que o pastor preparou para essa noite, possa, Senhor, tocar nosso coração, coração de outras pessoas que estão ouvindo através do YouTube, Pai. E essa noite, Pai, com o coração aberto, Pai, gostaria de humildemente, em primeiro lugar, pedir perdão, Senhor, pelas nossas transgressões, pelos momentos, Senhor, que entristecemos o Seu Espírito. Como é importante voltarmos a nós mesmos, Pai, entendermos como somos dependentes de Ti e que precisamos, Pai, continuamente, Senhor, matar a nossa carne para que o nosso espírito, o Seu Espírito, Senhor, possa nos vivificar, Pai. Trazer a nossa mente, Senhor, para o centro de Sua vontade, os nossos corações. E é por isso, Senhor, que essa noite eu clamo e peço, assim como o louvor que nós entoamos a Ti, nós queremos somente a Sua presença, Pai, não queremos pedir nada. Queremos somente, Pai, a Sua presença, pois Sua graça nos basta. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão presente aqui nessa noite, a vida dos pastores, Senhor, que são incansáveis na Sua obra, Pai. Que o Senhor possa nos munir de Sua fé, Pai, cada dia mais. Que possamos ter fé, Senhor, naquilo que é o nosso propósito, Pai, para que possamos alcançar o alvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Yasmin. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema tão importante e, por que não, fundamental, né, da vida de um cristão, né, que é a presença do Espírito, né, ou a plenitude do Espírito da nossa vida. Eu queria começar tratando, né, nessa aula sobre alguns pontos, né, e talvez o mais importante, ou se não o mais importante deles, é entendermos, né, o que é efetivamente, né, ou o que de maneira direta, essa plenitude, né, do Espírito, né? Qual é a diferença de batismo no Espírito, né, e essa plenitude do Espírito? O que significa ter a plenitude do Espírito, ou ser cheio do Espírito, né? Como diz Efésios 5,18, né? Até coloquei ali, a Bíblia nos ensina que devemos andar no Espírito, Gálatas 5,16, que é um texto que eu sempre coloco e tenho falado aqui na igreja muitos e muitos anos já, que é o manual de fé, a regra de fé para nós é Gálatas 5,16. Ali, claramente, Deus traça uma linha entre o que é andar na carne e o que é andar no Espírito, que é sucumbir às obras da carne, na qual nós vivíamos, e aquilo que é andar no Espírito, ou como Gálatas 5,16, né, andar no Espírito para produzirmos o fruto do Espírito. E Efésios 5,18, né, tem um termo muito importante que nós usamos muito no meio pentecostal, que é ser cheio do Espírito, né? Não somos cheios do Espírito. Não, fulano está cheio do Espírito. Não, você viu a pregação hoje da irmã, estava cheia do Espírito. Ou essa irmãzinha de oração, ela é cheia do Espírito. Mas o que realmente significa ser cheio do Espírito? Qual é o propósito, né, da plenitude do Espírito na nossa vida? Isso é restrito a um grupo de pessoas? Só o pastor ou a pastora ou líderes são cheios do Espírito? Só os grandes profetas? Para quem está disponível isso, né? E são perguntas importantes e que nós devemos entender e avançar, né, ao longo do tempo nessas informações, por assim dizer, para que nós possamos verdadeiramente crer e entender aquilo que o Senhor, né, está fazendo no nosso meio
em relação a isso. Ser cheio do Espírito, andar na plenitude do Espírito, é mais do que uma posição, é uma necessidade, né, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, e algo que está disponível a todos nós pela fé em Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o primeiro ponto aqui, né, o que é essa plenitude, então, né? E eu coloquei a definição, a base bíblica e uma reflexão pessoal. A definição, a plenitude do Espírito Santo é o estado em que o crente está completamente submisso às influências e ao controle do Espírito Santo. É quando permitimos que o Espírito Santo de Deus governe cada aspecto da nossa vida. E por que essa definição é importante para nós pentecostais, principalmente? Muitas das vezes entendemos e é propagado de forma errada no nosso meio que a plenitude do Espírito é quando eu manifesto algum dom espiritual, ou quando eu manifesto algum dom que o Senhor me deu. Quando eu prego cheio do Espírito, ou quando eu sapateio no Espírito, ou quando eu falo em línguas do Espírito, isso mostra, né, a plenitude do Espírito na minha vida, mas isso não é a plenitude. A definição correta e cristalina sobre a plenitude do Espírito é quando nós estamos e permitimos que o Espírito de Deus controle cada aspecto da nossa vida. Nós não conhecemos alguém cheio do Espírito pelas manifestações dos dons na igreja. Estar bem, pregar bem, servir bem, pode ser indício de uma vida cheia do Espírito, mas não valida, não estabelece um critério para confirmarmos uma vida no Espírito. É a famosa frase: você quer saber quem nós somos, você quer saber quem é o seu pastor, você quer saber quem são as pessoas que caminham com ele. Você vai ver a plenitude do Espírito com seu irmão em Cristo, com a sua irmã em Cristo, com a sua esposa, com o seu marido, conhecendo como Deus governa cada aspecto da vida dessa. Andar na plenitude do Espírito é muito mais do que manifestar dons espirituais, é ser governado e está completamente submisso e rendido ao Espírito Santo de Deus. A base disso é Efésios 5,18, onde o apóstolo Paulo declara: olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Também já tratei ao longo de todos esses anos aqui na Escola de Discípulos e sempre na igreja sobre esse texto que é fundamental, né? O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação ao vinho, à embriaguez, ao controle do álcool sobre a vida de uma pessoa. Quando alguém está embriagado, o álcool influencia todos os aspectos daquela pessoa, daquele ser. A maneira como ele fala, a maneira como ele anda, a maneira como ela fala, a maneira como ela anda, a maneira como ela raciocina, a maneira como ele raciocina, a maneira como ouve. A embriaguez, o álcool tem o poder de influenciar, de impactar todos esses aspectos da vida daquele que está tomado, né, pelo álcool ou embriagado. E o apóstolo Paulo diz de maneira clara: não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito. E por que essa comparação entre embriaguez com uma bebida e ser cheio do Espírito? Porque é justamente nesse ponto que há essa comparação e, obviamente, esses caminhos totalmente divergentes e contrários. Se, assim como você, quando está embriagado, deixa que o álcool tome conta da forma como você fala, deixe que o Espírito tome conta da forma como você fala. Assim como o álcool toma conta da maneira como você anda, deixe que o Espírito tome conta da maneira como você anda. Cada aspecto influenciado pelo álcool para alguém que está embriagado deveria refletir em nós, ser controlado quando estamos cheios do Espírito, né? Assim como nós reconhecemos, né? Se eu me embriagar, por exemplo, vocês claramente vão ver: olha, o pastor estava bêbado na igreja, o pastor estava bêbado lá na rua quando eu encontrei com ele, ou na festa, ou estava embriagado. Por quê? Porque todo o meu comportamento, toda a expressão do meu ser vai indicar sobre quem ou sobre aquilo que está me dominando. A forma como eu vou falar com você, a forma como eu vou andar, cambaleante ou não, a forma como eu vou estar eufórico ou não, a mudança no meu comportamento, né? Se eu sou introspectivo e passo a estar extrovertido, né? O álcool controla, né, aquela pessoa que está debaixo da sua influência, todos os aspectos, né? Muda a personalidade, muda o comportamento, muda a forma como fala, como vê, o que ouve, as reações. E o apóstolo Paulo não, de maneira, vamos dizer assim, sem planejamento, ele faz essa comparação. Ele, pelo contrário, muito focado, ele diz: olha, não se embriaguem com o vinho, ou assim como vocês são controlados pelo álcool, não se deixem ser, não se submetam mais a isso, mas sejam cheios do Espírito. E deixem o Espírito testemunhar sobre a influência que ele tem na sua vida. De maneira que quando uma pessoa encontra com um bêbado, reconhece um bêbado. Quando uma pessoa encontra com alguém cheio do Espírito, ela reconhece o Espírito daquela pessoa, ou seja, que aquela pessoa está sob a submissão do Espírito. E isso significa ser cheio do Espírito.
E aí eu trouxe algumas reflexões, e uma delas é: você tem vivido uma vida plena no Espírito Santo? Ou eu tenho vivido? Essa é uma reflexão, não é uma reflexão para hoje, para essa aula, para 18 de março de 2025. É uma reflexão para hoje, para amanhã, para sábado, para domingo, para a semana que vem, para daqui a um ano, para daqui a 10 anos. Essa é uma pergunta que deve ser constante na vida do... O fato de nós estarmos cheios do Espírito hoje não significa que não podemos estar nas obras da carne amanhã. Costumo dizer, né, por mais que você seja uma benção, que você caminha 50 anos com o Senhor, se você se afasta da presença, se você está longe da presença, se você deixa de pactuar da comunhão com Cristo, não precisa muito para você voltar à velha vida que você vivia 30, 40, 50, 10, 15, 5 meses, não importa, tempo atrás. Nós voltamos exatamente para o mesmo vômito de onde nós saímos, para a mesma imundície de onde nós saímos, porque essa é a nossa... Então, a pergunta sobre eu tenho vivido uma vida plena no Espírito, ela deve ser constante. Eu sempre cito 1 Coríntios 2 e 3, final do capítulo 2, início do capítulo 3. Porque nós temos 3 tipos de pessoas, né? O homem natural, que é o pastor Paulo cita, o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal e o homem espiritual são crentes, só que um vive na plenitude do Espírito e o outro vive tomado pelas obras da carne, afastado da plenitude do Espírito. Então nós podemos ser, em algum momento da nossa vida, espirituais, em outros momentos carnais, e o controle do Espírito é necessário que seja diário em nossas vidas, em nossas ações, e nós busquemos isso constantemente, diariamente. E o apóstolo Paulo nos exorta para sermos continuamente cheios do Espírito, indicando que esta é uma experiência constante, não é um evento único, não é hoje, não é amanhã, todos os dias até que Jesus volte e conclua, né, a obra que ele tem em nossas vidas, ou nos leve para morar com ele. Mas 2 aspectos importantes eu gostaria de trazer aqui, eu separei 2 vídeos para nós vermos, que trazem justamente essa percepção, né? Primeiro, sobre a unção. O que significa a unção? Fulano é ungido, ciclano é ungido. Por que é ungido? Não, porque ele manifesta os dons do Espírito, ou porque ele tem uma boa palavra, ou como ela canta, ou como ele canta, ou como ele toca, como ela toca. Ele é ungido por conta disso, ela é ungida por conta daquilo. Mas o que é unção? O que significa ser ungido? Qual é o propósito da unção? Acho que talvez seja o primeiro ponto de partida para nós estabelecermos uma vida de plenitude no Espírito, entendermos o que significa ser controlado pelo Espírito. E o segundo vídeo vai tratar sobre um outro aspecto, sobre a água da vida. Uma vez que estamos cheios do Espírito, né? Jesus disse que aqueles que crescem nele, do seu interior, jorrariam água, se jorraria a água da vida, a água do próprio Deus, né? Se jorraria a vida do próprio Deus dentro de nós como uma fonte que transborda. Jesus costuma comparar, né, nós a uma fonte, né? De uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, né? Ou é uma coisa ou outra, ou seja, ou é o espírito ou é a carne. E da mesma maneira ele disse que do nosso interior jorrariam rios de águas vivas. Então, o que água é essa? O que significa isso? Nós vamos olhar 2 vídeos aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu já retorno aqui na sequência. Então, primeiro vídeo nós vamos ver sobre a água da vida. Eu preciso que vocês confirmem para mim se vocês têm o áudio, e se tiverem, eu retorno. Se você for para um deserto, vai ver por que é um dos lugares mais mortais e inabitáveis. Então, para deixar aqui. Se você for para um deserto, vai ver por que é um dos lugares mais mortais e inabitáveis no planeta. É seco, e onde não tem água, não tem vida. Essa é a imagem que vemos na página 2 de Gênesis. A história começa com um deserto seco e desolado, mas Deus providencia uma nascente no deserto que se torna fonte de vida para plantas e animais. E é onde Deus coloca juntos um homem e uma mulher, para que a humanidade possa florescer e espalhar a vida do jardim. Exatamente. E essa fonte do jardim se torna um rio que flui para regar o mundo inteiro. E tem o suficiente para todo mundo. É tudo um presente de Deus. E isso é ótimo. Humanos em um lindo jardim. Mas parece que deram um jeito de arruinar tudo. Exato. Apesar de toda essa água que Deus forneceu, é como se eles ainda tivessem uma seca dentro deles. Essa é uma imagem da condição humana, como estamos sempre sedentos por mais. Mas mais do quê? Bem, nessa história, os seres humanos querem mais sabedoria para criar mais segurança e mais controle do jeito deles. E, tragicamente, isso só os deixa mais sedentos e eles desconfiam um do outro. Então, eles acabam voltando para o deserto. Os seres humanos perderam acesso à água da vida. Por causa disso, eles não podem espalhar a vida de Deus pelo mundo. Então Deus precisa resgatá-los do deserto. Sim, como na história de Jacó. Seu esquema egoísta arruinou seus relacionamentos familiares. Então precisa fugir dos seus problemas indo para o deserto. Mas lá ele encontra um poço e conhece uma mulher.
E é como o Éden, um homem e uma mulher juntos perto de uma fonte de água. Exato. Então, por meio de Jacó, Deus cria a família de Israel. E ele os convida a compartilhar sua própria vida, para serem seus parceiros em espalhar essa vida para os outros. E às vezes eles fazem isso. Mas no fim, eles lutam com a mesma seca da alma. Uma sede por mais poder e controle que os leva a um caminho de violência e autodestruição. Então eles se encontram em um novo deserto, escravos de outras nações. Todo esse esforço para saciar nossa própria sede do nosso jeito está nos matando. Sim, o profeta Ezequiel descreveu Israel no exílio como uma pilha de ossos secos espalhados em um vale deserto. Mas ele disse que um dia Deus vai derramar sua própria vida e presença, ou espírito, para regar a terra e criar um novo Éden e novos tipos de humanos. Pessoas que podem espalhar a vida de Deus para outros. Exatamente. E isso nos leva à história de Jesus. Certo. E tem uma história de quando Jesus vai até um poço que pertencia a Jacó. E assim como na história de Jacó, Jesus encontra uma mulher. E ele diz a essa mulher que não importa quanta água desse poço ela beba, sempre vai estar sedenta por mais. Então, ele oferece água que poderia saciar a sede dela para sempre. Ele não está falando da água do poço. Não, ele está falando da própria vida de Deus que vem por meio dele para nós, para satisfazer a nossa sede mais profunda. Por isso, mais tarde, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é legal, mas também é uma imagem estranha. Beber de uma pessoa. Verdade. Está conectada a outra imagem estranha que encontramos na história da sua morte na cruz. Um soldado romano enfia uma lança no lado de Jesus e sai sangue, mas também jorra água. Sim, é uma imagem mostrando como a morte de Jesus é fonte da vida. O próprio amor de Deus, que morre pelos seus inimigos, flui dele para o mundo. Depois que Jesus ressuscita dos mortos, vemos que ele envia o Espírito para os seus seguidores. Sim, para enchê-los da própria vida de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que quando entramos na corrente do Espírito de Deus, o fruto do Éden começa a crescer em nós. Amor, alegria, paciência, bondade, amabilidade e domínio próprio. Pessoas assim podem criar coisas boas no mundo, que trazem vida para os outros. Sim, como pequenos riachos da vida de Deus que podem se unir e apontar para a bela cena que encontramos na última página da Bíblia. Existe um novo rio da vida. Sim, está fluindo de Deus em direção a uma criação renovada, trazendo vida a todos por onde passa. Amém, né? Amém. Amém. Que lindo o vídeo. Então, Pai Sil, tudo bem? Seja bem-vindo, meu Pai. Tudo bem, pastor? Então, é algo poderoso, né? A gente entender o que significa, né? A água da vida e como nós somos extensões, né? Como pequenos mananciais daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus se derramou por nós para que nós nos derramássemos nele e a partir daí ele se derramasse através de nós. Quando nós entramos, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? No fluxo da água do Espírito, nos rios de Deus. Por isso, cada vez mais cada vez mais é menos de nós e mais dele. O segredo, talvez, da vida cristã e o que nós temos falado ao longo da escola dos discípulos é como é importante nós nos diluirmos nele. O eu desaparece para que Jesus cresça. Quando nós nos tornamos parte daquilo que Jesus está fazendo, a última coisa que importa é o seu ego, ou o meu ego, aquilo que nós somos ou queremos ser ou pretendemos ser. Mas nós temos o desejo de ser tudo aquilo que ele espera que nós sejamos para ele. E a partir daí nós somos livres para nos tornarmos aquilo que Jesus tem como plano para nossa vida. E a partir daí nós somos transbordados por ou nos tornamos transbordantes dessa água que flui vida, né? E eu acho muito lindo no final do vídeo quando ele diz, olha, a partir dessa água que jorra do Éden, que jorra do trono, do novo Éden, né? do trono de Deus, é que essa água é capaz de regar o fruto do Espírito. E através disso, o fruto do Espírito floresce em nós. Por isso que a plenitude do Espírito, ela é fundamental e ela é testificada não pelos dons, mas pelo fruto. Conheceremos a árvore pelo fruto, e não por aquilo que ela aparenta ou por aquilo que ela manifesta. E assim somos nós. Quanto mais do Senhor você tiver na sua vida, mais do Senhor você vai manifestar. E quanto mais do Senhor você manifestar, mais água você consumir, nós teremos mais do fruto do Espírito. Porque também é uma condição humana, a sede, né? Eu não sei se vocês lembram, há bastante tempo já isso, quando eu falava lá atrás, sobre a teologia e como, sobre Deus e sobre como a humanidade, independente do Deus, né? Não estou dizendo, nós sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, mas eu digo a humanidade de maneira geral,
eu não sei se vocês lembram dessa aula, faz bastante tempo, eu falava, olha, a humanidade, ela testifica algo muito importante, porque nós temos, sei lá, 7 bilhões de pessoas, e 95% dessa população, ela não é ateia, ela não desacredita em Deus, pelo contrário, muito menos, 99, algum por cento da população mundial, ou de toda a humanidade, acredita em algo, um Deus, uma energia, algo que acredita ser Deus ou deuses, ou seja, o que isso apontava para nós era que a condição de não acreditar em Deus ou em algo maior não é uma condição natural do ser humano. Pelo contrário, o ser humano nasce com a necessidade ou com um impulso para acreditar, porque ele reconhece, né? A Bíblia fala que, lembra da aula de revelação geral, que a natureza, a própria natureza, ela testemunha a respeito de Deus. Quando você olha tudo que foi criado, a vida, né? Eu estava conversando com minha esposa hoje, a gente tomando um café à tarde, a gente tem o hábito de tomar café juntos à tarde, e ela falando, né, com o Benício no ventre, né, Benício mexendo, e ela falando, olha, é algo inexplicável, inimaginável, é um milagre, né, é algo que é sobrenatural, assim, porque é uma vida sendo gerada. E quando você olha para essas coisas, isso testemunha de Deus. E a humanidade, ela nasce com esse reflexo, porque ela nasce com essa sede, né, e lá atrás, não sei se vocês lembram, eu usava até o exemplo das tartaruguinhas, né, eu falava até do projeto Tamar, lembra? Que quando as tartarugas nascem, né, tem lá, a tartaruga vai lá, coloca os ovinhos na praia, e quando elas nascem, elas nunca viram mar, elas nunca entraram no mar, nunca o calor da água do mar, não sabe nem para onde fica o mar, mas elas nascem e procuram o mar, instintivamente, porque elas sabem que elas precisam, porque elas sabem que é a natureza delas ir para o mar. E o ser humano é assim. Todos nós nascemos com esse sentimento de que existe algo maior para quem nós precisamos correr. Infelizmente, né, o diabo, ao longo de todo esse tempo, como pegasse uma tartaruguinha dessa e apontasse, em vez de apontar para o mar, aponta para o lamaçal, aponta para o deserto, aponta para o mangue, onde elas vão ser consumidas e mortas, enganando sobre essa necessidade, né? Ela tem a necessidade e se ela for para o deserto, ela morre. Mas se ela for para o mar, ela vai encontrar a vida que ela tanto precisa. Assim somos nós. Nós temos essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade, essa busca por vida. E essa vida está em Deus. Infelizmente, muitos vão encontrar o deserto, vão encontrar a morte, vão encontrar a perdição eterna. Poucos vão encontrar aquilo que é o seu propósito de vida, que é encontrar o mar, o rio de Deus, a vida de Deus. E por isso que é importante nós, como pessoas cheias do Espírito, podermos direcionar essas pessoas. Eu até coloquei hoje lá no grupo do Conexão, e a Yasmin puxou, né, Conexão de São Gonçalo, e eu botei o grupo de Conexão de Niterói, porque o propósito, né, do Conexão, o propósito da igreja, não é a obra que nós estamos fazendo, né? O salão grande que nós temos agora, ou a compra desse local. Isso é secundário. O propósito de tudo que nós fazemos, do Identidade, do Conexão, do Ministério, do Deuteronômio, das pregações, do louvor, da igreja, de tudo que nós fazemos é um só, é alcançar pessoas. É deixar que esse rio que flui através de nós gere vida em outras pessoas. Um cristão sem isso, ele é estéril, ele é morto. Um cristão que não busca alcançar vidas, ele represa em si mesmo a vida de Deus e ele se torna estéril. E esse é o propósito da unção. Muitas pessoas deturpam isso, né? A unção, eu já falei em outras aulas agora há pouco tempo, né? Coisa que me arrepia quando vem aquela... Não, a unção do profeta é ser honrado. A unção do ministro é ser honrado. Não, meu irmão. A unção que nós temos tem um propósito. Eu quero mostrar esse vídeo na sequência e nós voltamos aqui para falar sobre isso. Deixa eu avançar aqui. Há um ritual na Bíblia envolvendo plantas e especiarias cheirosas, que produzem um óleo rico para ser derramado sobre objetos ou pessoas especiais. Ele é chamado de óleo da unção, e seu significado está enraizado na história do Jardim do Éden, onde Deus providenciou água para a terra seca e formou o humano, enchendo-o de seu espírito. Essa é a primeira unção. O óleo é um símbolo líquido. É a água da vida e o Espírito de Deus, combinados para marcar uma pessoa ou um lugar como uma ponte entre o céu e a terra. Durante seu exílio no deserto, Jacó teve um sonho. Ele vê uma escada que leva ao céu. Quando ele acorda, ele unge a pedra onde dormiu e chama o lugar de Casa de Deus. Um lugar onde o céu e a terra são um só. Os israelitas construíram o tabernáculo no deserto. Quando terminaram, ungiram a tenda com óleo, marcando-a como um lugar onde a presença celestial de Deus
veio à terra. Os sacerdotes de Israel e seus reis eram ungidos com óleo para os distinguir como líderes que mediavam a sabedoria celestial de Deus para o mundo. Mas eles rejeitaram a sabedoria de Deus e lideraram com violência, o que levou à ruína e ao exílio. O fracasso deles criou esperança para um ungido definitivo. Alguém ungido, não apenas com óleo, mas com água e espírito. Não apenas uma ponte para o céu que vem à terra. Esse é Jesus Cristo. Mais do que um nome, Cristo é um título que significa ungido, o novo humano, o sacerdote supremo, o rei cósmico, a vida celestial entrando em nosso mundo de uma nova maneira. Uma maneira surpreendente. E depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele espalhou sua unção pelo mundo por meio de seus seguidores. Cristãos, da palavra Cristo, os ungidos que seguem o ungido. Pessoas marcadas pelo Espírito de Deus, para que cada vez mais a terra possa ser cheia da vida do céu. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a Amém? Muito lindo, né? E como é importante nós entendermos, né, qual é o propósito da unção, né? Não é o pastor que é ungido, não é a pastora, não é o líder, não é o A ou o B. Nós somos ungidos. Nós somos Cristo, pequenos cristos ou pequenos ungidos que seguem o ungido. A unção é a presença do Espírito em nós, é o derramar da vida de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos derramar sobre a vida de outras pessoas. Esse é o propósito da unção. E nós nos tornamos como pequenas gotas de óleo. Nós, quando estamos juntos como igreja, nós nos tornamos um grande cântaro de óleo, um grande depósito de unção. E é ali a manifestação da vida, ela é real. Por isso que no meio da igreja, muralhas caem, portas se abrem, e a gente estava ouvindo louvor antes, a gente pode ir além do impossível. Porque quando os ungidos de Deus, os pequenos ungidos de Deus, as pequenas vidas que foram derramadas tiveram sobre sua vida derramada a unção de Deus. Quando se juntam como corpo, como igreja, se torna uma grande casa de unção. Por isso a igreja nunca vai ser um prédio, a igreja nunca vai ser um lugar. A igreja é a reunião dos santos, é onde os ungidos se encontram para manifestar a vida que Deus manifestou em cada um de nós. Na plenitude do Espírito e como igreja, nós podemos ir muito além daquilo que nós podemos pensar. Jesus nos prometeu isso, falou, olha, vocês farão obras maiores do que as minhas, porque nós teríamos nele, em seu nome e na sua obra completa na cruz do Calvário e na sua ressurreição, todo o poder necessário para nós levarmos a nova mensagem para o mundo, o novo testamento, um novo testemunho, o evangelho, as boas notícias que são. Jesus veio, a vida de Deus viveu entre nós, e nós o vimos, e nós o sentimos, e nós cremos nele. E ele morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive e reina para sempre. E ele vai voltar para buscar todo aquele que crê em seu nome, que são seus filhos, e que por serem seus filhos, serem pequenos cristos ungidos, viverão eternamente ao lado do Senhor. Isso é tudo o que nós precisamos saber sobre o Evangelho. Qualquer coisa diferente disso não faz o menor sentido. Esse é o norte que precisa ser o propósito de cada um de nós como crente e de todos nós como igreja. Nós precisamos ter essa percepção de que a plenitude do Espírito é algo muito mais do que simplesmente nós acreditarmos ou apenas crermos, né, em Jesus como Filho de Deus, mas é vivermos, né, de maneira clara e real essa vida de Deus em nós. Nós temos esse compromisso, né, nós temos essa necessidade, né, como cristãos ou como pequenos cristos, de viver de verdade aquilo que Jesus nos colocou. Então, qual é a diferença, né, entre o batismo e a plenitude? O batismo do Espírito Santo, né, é uma experiência única que ocorre na conversão, né, ou marca a entrada do crente no corpo de Cristo, né? E a gente fala do batismo, né, como selo do Espírito no ato da conversão, né? Porque nós pentecostais acreditamos no batismo, né, com o Espírito Santo como uma segunda bênção manifestado e testemunhado pelo dom de falar em línguas, né? Mas o selo do Espírito, ele acontece, né? Talvez o melhor seria ter colocado o selo do Espírito. Acontece quando nós cremos em Cristo e entramos para o seu corpo, né? Cremos, nos batizamos e somos recebidos no corpo. 1 Coríntios 12:13 diz, pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dados de beber de um só Espírito. Mas o que é a diferença entre esse selo, esse derramar do Espírito na nossa conversão, da plenitude do Espírito? A experiência contínua, né, a plenitude do Espírito Santo é a experiência contínua e repetitiva.
relacionado ao crescimento espiritual e ao controle divino. O texto de Efésios 5,18, sobre não se embriagar com vinho, eu li, sermos cheios do Espírito. O verbo encher no original do grego está no tempo presente contínuo, indicando uma ação constante, ou seja, se enchendo, constantemente se enchendo, né? Deixem-se encher, ou sejam cheios, ou vão se enchendo do Espírito constantemente. Então, o selo do Espírito acontece, né? Nós estamos selados com o selo da promessa, né? O selo da promessa de Cristo da nossa conversão, né? E testemunhado com a morte da nossa velha criatura e o nascimento do novo eu através do batismo. Mas a plenitude do Espírito é algo que nós precisamos experimentar continuamente e repetitivamente na nossa vida. Quando eu prego, eu sempre falo sobre isso. Nós encontramos crentes que você encontra 20 anos depois e é a mesma pessoa, não mudou nada, não foi transformado em nada, não cresceu em nada, não aprendeu nada, não avançou em nada. E a plenitude do Espírito requer esse avanço, essa mudança, esse crescimento, essa transformação. Lembre-se que Jesus nos compara sempre a árvores, né? Que caem a semente, que cai primeiro em terra boa ou em terra não boa, aquelas que caem em terra boa e que dão frutos a 30, 60 e a 100 por um. Né? Nós precisamos dar frutos no Espírito, precisamos gerar vida, trabalhar para o reino, nos envolvermos com as coisas do reino, termos liberdade no Espírito, manifestação dos dons, exercer atividades na casa do Senhor, ajudarmos o reino a avançar enquanto nós estamos sobre a terra, né? Consumindo a nossa vida a favor do reino, porque nós recebemos vida a partir do reino de Deus. Então, a plenitude do Espírito Santo, né, no Antigo Testamento é manifesta de diversas formas, né? Eu gosto muito de Bezaleel, né, que fala sobre a construção do tabernáculo, né, e o Senhor fala, e eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, pleno conhecimento e todo tipo de artesanato. Por que eu gosto disso, né? Quando ele constrói o tabernáculo, lembre-se que a gente está falando de escravos que não conheciam absolutamente nada sobre esculpir, fundir ouro, e eles constroem o tabernáculo, né, feito de madeira, feito de ouro, com bacias e arca, e tudo de forma bela, de forma grande. E a Bíblia diz que o próprio Deus diz que encheu, né, Bezaleel e os outros artífices, né, dando sabedoria e habilidade divinas para eles construírem aquilo. E acho esse texto fundamental, porque ele nos aponta que, eu não sei fazer no reino, eu não sei fazer, sei lá, o serviço de obreiro, o serviço de louvor, liderança de algum tipo, liderar um pequeno grupo, o identidade, não importa, fazer coisas para o reino, mas a nossa confiança não precisa estar e não deveria estar na nossa capacidade de fazer ou não, mas na confiança que temos é que, ainda que nós não tenhamos a capacidade, né, óbvio que precisa ser preparado e ter uma preparação, mas ainda que nós não nos sintamos preparados, cremos que o Senhor é capaz de nos encher do seu Espírito para que nós exerçamos, né, tudo aquilo que Ele quer para a sua igreja, com sabedoria e habilidades que são divinas. É Ele quem capacita e é Ele quem chama. E Ele que capacita aqueles a quem Ele chamou, né? Gideão, da mesma forma, né, capacitado para liderar o povo de Israel contra os midianitas, né, em Juízes 6:34, né? Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele tocou a trombeta, assim como Davi, né? Não me lance fora da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Davi reconhecia a importância da presença do Espírito em sua vida. E no Antigo Testamento, a plenitude do Espírito era considerada de forma temporária, para tarefas específicas e diferente da permanência prometida na Nova Aliança. A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é que no Antigo, pessoas específicas para tarefas específicas tinham derramar do Espírito sobre a sua vida. Mas no Novo Testamento, nós recebemos uma graça ainda maior, através do sacrifício de Cristo na cruz, não uma pessoa específica. A partir de Atos capítulo 2, do dia de Pentecostes, não uma pessoa específica, não para uma tarefa, mas todos aqueles que creem no nome de Jesus, todos os ungidos de Deus, juntos, como igreja, tendo derramado o Espírito sobre as suas vidas, não para uma tarefa específica, mas para viverem uma vida digna de serem reconhecidos como pequenos cristos, ou pequenos ungidos, ou como filhos de Deus, testemunhando a respeito daquilo que Jesus fez em suas vidas e que pode fazer na vida de outras pessoas, para a glória de Deus. Vou pedir para alguém me ajudar na leitura, se puder me ajudar, o Sil, enfim, quem puder me ajudar, Lorena. Eu posso. Amém. A plenitude do Espírito Santo no Novo Testamento. 1. Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o início da igreja e o cumprimento da promessa de Jesus. 2. Ousadia apostólica. Depois de orarem,
tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A plenitude do Espírito capacitou os apóstolos a proclamarem o Evangelho com ousadia, mesmo diante da perseguição. 3. Reflexão pessoal. Você percebeu a plenitude do Espírito Santo se manifestando na sua vida? As manifestações do Espírito em sua vida são semelhantes às relatadas no Novo Testamento? Amém. Então, amém? Então, nós temos no Novo Testamento dois grandes marcos, né? O primeiro deles é o dia de Pentecostes, né? E a derramar do Espírito sobre a igreja, marcando o início da igreja. E a ousadia, né, que os apóstolos tinham para proclamar do reino, para avançar no reino, né? Por isso que a Bíblia fala que nós não temos recebido o espírito de covardia e de medo, né, mas de ousadia no Senhor. Por isso que um dos indícios, né, da plenitude do espírito é justamente o contrário do medo, né? Nós temos que confiar no Senhor em todo o tempo na nossa vida, ministerialmente falando, para o avanço do reino. É normal, nós, como pastores, às vezes a gente chama ou convoca alguém para estar à frente de algum trabalho, a pessoa fala, mas eu tenho medo. Não, mas se você está com o Espírito, se você está na ousadia do Espírito, você crê que o Senhor vai te capacitar, e você avança, e você vai à frente. Ninguém nasce sabendo, ninguém conhece todas as respostas, né? Mas todos nós temos o mesmo sentimento. É necessário ter que o reino avance. E Deus escolhe aqueles para quem o reino avança. Por isso nós tratamos, né, sobre a questão do arado, né, a figura do arado, colocar a mão do arado, depois largar o arado, olhar para trás, né? Então tudo isso vai apontando para uma vida no espírito, né? E quando nós vivemos no espírito, nós somos impulsionados. Lembra, eu falei isso muitas aulas atrás, sobre o Dunamis, né, sobre Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, fala sobre serão revestidos de poder, serão tomados. Dunamis, um poder que impulsiona você a fazer mais do que você pode, mais do que você tem condições de fazer no Senhor. Então, a plenitude do Espírito, ela é essa reflexão, esse reflexo do Espírito de Deus agindo em nós, né? E cheios do Espírito, os apóstolos anunciavam a palavra de Deus de maneira corajosa, apesar de toda perseguição e de toda resistência. E pelo Espírito, nós somos capacitados a avançar no reino, apesar de toda resistência, apesar de todas as dificuldades. É necessário e urgente que nós nos envolvamos com as coisas do reino e avancemos no reino para a honra e glória do Senhor, porque esse é o propósito da igreja e da unção que foi derramada sobre nós. E aí, a minha pergunta, né? Você percebe a plenitude do Espírito Santo se manifestando, né, na sua vida, ou as manifestações do Espírito em sua vida são semelhantes à relatada no Novo Testamento? Vocês sentem isso? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Fiquem à vontade de abrir o microfone, sobre essa capacitação em Deus, né, para poder fazer mais do que nós podemos, ou aparentemente pensamos que podemos, fazer para o reino, né? E isso não só na igreja, mas nas nossas vidas, né? Restauração de relacionamentos, como eu preguei domingo sobre Filemon, o avanço, a ousadia para tomar decisões, né? Não, eu vou dar um passo a mais, eu creio que Deus vai me abençoar no meu trabalho, dessa forma, daquela forma. Uma ousadia que vai além das suas forças naturais, né? Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou dar alguns minutos. Se ninguém abrir o microfone, eu vou avançar aqui com a aula. Pastor, essa pergunta, ela é muito... me faz refletir realmente, assim, porque muitas vezes passa despercebido coisas sobrenaturais, que eu digo, que não vem de nós, né? Como somos carne, nós tendemos a não murmurar, não é a palavra, nós tendemos a achar que não somos capazes, né? Às vezes, ansiar por coisas que ainda nem aconteceram e nos preocupar por nos acharmos incapazes. E isso eu digo em qualquer área, assim, da nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Mas a gente consegue perceber, né? Eu percebo muito isso, né? Tem coisas que eu faço, que eu falo, olha, se não fosse Deus, com certeza isso aqui não teria sido, eu não teria conseguido. E com essa pergunta eu paro e penso assim, porque não é algo que eu penso muito, sabe? Mas parando para analisar as tomadas de decisão, o nosso passo adiante, isso tudo, eu creio, né?
tô dizendo por mim, tá? Que se não fosse o Espírito, talvez eu estaria ainda estagnada, talvez eu ainda estaria amedrontada em muitas áreas da minha vida. Eu creio sim que essa força vem dele e busco, né? Peço para que ele continue assim me conduzindo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém. Mas alguém quer testemunhar? Fica à vontade, abre os microfones, eu fico à vontade. Vou comentando, mas é isso. As pessoas acham assim, né? Eu acredito, porque eu tinha essa visão dos meus pastores, né? E hoje é engraçado como pastor, na posição que eles ocupavam, né? E eu olhava e eu tinha a convicção que eles eram muito convictos sobre tudo e sabiam tudo o tempo todo, todas as respostas em todos os momentos. E hoje, como pastor, eu me vejo numa posição de que, nossa, como a gente é dependente do Senhor, né? A gente não tem resposta para tudo e como a gente precisa, assim, o ministério pastoral é realmente um desafio. Minha esposa está aqui, ela pode falar como a gente é levado, talvez no limite de ter que confiar, assim, você precisa avançar, você sente no seu íntimo, no âmago da sua alma, que as coisas precisam acontecer, mas você só tem uma certeza, é que você precisa confiar, mesmo com toda a sua insegurança ou incerteza ou não respostas que a gente tem a respeito das coisas, que você precisa tomar essas atitudes, esses passos e não pode voltar atrás, sabe? Você não pode olhar para trás, porque tem pessoas, tem uma igreja, tem todo um processo que Deus te trouxe até esse momento. Então, você quer que Deus chamou e Deus capacita e Deus sustenta e as coisas vão acontecendo, né? Eu achava engraçado, minha esposa lembra disso, estava até falando com os irmãos que estavam no sábado, né? A gente lá cuidando da igreja. E é engraçado, porque quando eu senti no espírito, né? Tive alguns sinais e senti no espírito que era a hora da igreja mover as tendas, eu ficava olhando aqui os locais e as situações e valores e eu falava, meu Deus, minha esposa até ficava rindo, não zombando, mas rindo assim, tipo, porque ela entrava aqui, eu tava escondidinha, eu dava uma escapada, eu tava no OLX, estava no Zap, tava olhando as coisas e, porque assim, sabe, eu tinha o impulso do espírito de que eu precisava fazer, mas não sei saber como, assim, eu falo assim, como? E você é levado a confiar e entender que Deus tem esse processo sobrenatural e nem tudo vai estar todo o tempo sobrenatural. E essa é a ousadia, né, que a gente fala dos apóstolos, eles não tinham a resposta se iam viver, se iam morrer, se seriam bem tratados ou maltratados, eles só tinham um impulso, né, o Espírito levando eles a falar do amor de Deus. E é isso, né, na nossa vida, em tudo, né, quando nós somos tomados pelo Espírito, começam nas pequenas mudanças, né, eu sempre falo sobre isso, você começa a ter percepção dos seus valores, você não aceita certo tipo de relacionamento, você começa a olhar, para que eu estou me submetendo a isso ou aquilo? Por que eu estou nessa relação? Por que eu estou aceitando isso dessa pessoa, dessa mulher, ou desse homem, ou desse amigo, dessa amiga, ou dessa mãe, desse pai, ou desse filho, dessa filha? Você começa a ganhar valor e ousadia para se posicionar, para mudar de posição, para avançar, e assim vai no chamado nosso na igreja, nos ministérios que nós exercemos, nas coisas que nós fazemos, né? E por isso, talvez, eu senti isso tão forte, né, no meu coração, é que o lema da igreja é não ter mais volta, né? Porque a gente precisa sempre caminhar em direção àquilo que Deus está movendo e fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Isso é a plenitude do Espírito agindo em nós. Então, a plenitude como controle divino, né? Então, o primeiro ponto é controle de Deus, né? São 4 pontos, né? Ser cheio do Espírito é submeter-se ao controle divino, né? Submeter-se à vontade de Deus. E ela vai resultar em louvor, né? Numa adoração espontânea a Deus. Então, quando nós estamos sob controle de Deus, automaticamente o segundo passo é louvor, né? É o famoso em tudo da graça, né? Senhor, eu te louvo porque mesmo tendo essa dificuldade, o Senhor me livrou disso e daquilo, e tem livrado a minha vida, tem sustentado, tem feito. No coração, né, de alguém que está cheio do Espírito, ele é sempre cheio de louvor, de agradecimento ao Senhor, não de murmuração, não de reclamação, não de dúvidas, não de inseguranças, mas você louva o que Deus vai fazer, e louva se Deus não fizer, e louva independente de todas as situações que nós vivemos, né, diretamente. E o terceiro ponto é a gratidão, né? Conduz a um coração agradecido em todas as circunstâncias, como eu falei, né? Você louva a Deus e agradece a Deus por tudo que tem acontecido. Você consegue ver Deus, inclusive, nas dificuldades, nos problemas que você vai superando, nas coisas que vão acontecendo, porque você reconhece Deus em todos os seus caminhos. Talvez esse seja o ponto. E, por fim, a submissão, né? Leva a humildade e o serviço mútuo. O último ponto é, uma vez controlado por Deus, cheio de louvor e gratidão a Deus, nós somos submissos a Deus e nos levam a um processo de humildade, de reconhecer que nós
não somos nada sem Ele, nós precisamos devolver a Ele o que Ele tem nos dado. Isso leva ao serviço mútuo na casa do Senhor, servir nossos irmãos, dar parte daquilo que nós temos recebido de Deus para outros, né? Que estão, é o que eu costumo, né? Às vezes a gente vê a gente tão pequeno na fé, mas tem tantas pessoas que estão chegando e precisam de ajuda, e precisam do amor de Deus, e entregar isso faz parte desse controle dentro da vida. E Paulo destaca, né, que a plenitude resulta na manifestação de louvor a Deus, né, e gratidão e submissão. Falem entre si, né, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando de louvor e louvando de coração, né? O texto aqui, deixa eu colocar aqui para mim, que está bem pequenininho. Então, falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deem graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem uns aos outros por reverência a Cristo, né? O texto de Efésios 5:19. Então, uma vida, né, de louvor a Deus, uma vida de submissão a Deus, uma vida de controle de Deus, é uma vida de alguém que está vivendo a plenitude. Eu vou concluir, né, esse tema aqui, né? E aí eu só coloquei graficamente para nós entendermos, né, o texto que nós trabalhamos, né? Então, primeiras evidências, né, da plenitude do Espírito, a primeira é o fruto do Espírito. E aí o fruto do Espírito, sempre relembrando, é o fruto, né? Não são os frutos, né? Eu tenho amor, mas não tenho alegria. Eu tenho alegria, mas paciência eu tenho zero. Não. O fruto do Espírito é como uma tangerina com vários gomos. O fruto do Espírito é a manifestação de tudo isso: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E contra essas coisas não há lei, de declara o apóstolo Paulo, né? Em resumo, é o caráter de Cristo se manifestando naturalmente na vida de cada cristão, né? Ou de cada pessoa que está em Cristo Jesus, né? O segundo ponto é a ousadia de testemunho, né? Depois de orarem, temeu o lugar, estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A manifestação do Espírito, a plenitude do Espírito sempre vem seguido de um testemunho a respeito do Senhor, né? Como a gente falou na aula de dons, né? A unção do Espírito, a plenitude do Espírito, não é para me ficar falando o número de CPF, qual o sobrenome da pessoa, ou qual o número do DDD, ou... Enfim, não faz sentido, né? A plenitude do Espírito, a unção de Deus, ela é derramada com um propósito, para nós anunciarmos corajosamente a palavra de Deus para todos aqueles que precisam ouvir a respeito do Senhor. E uma vida de louvor, né? Falem entre si com salmos, nós lemos agora Efésios 5:19, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o coração do Senhor. Então, as evidências da plenitude do Espírito fruto do Espírito, ousadia ao testemunhar e uma vida de louvor. E a pergunta é, será que nossas vidas, né, a sua vida, a minha vida, está refletindo essas evidências, né? O apóstolo Paulo nos ensina que devemos examinar a nós mesmos para ver se estamos na fé. 2 Coríntios 13:5, né? É o texto também sobre a ceia, né? Examine-se cada um a si mesmo. E a gente fica pensando que é só sobre a questão espiritual do pecado. Mas não é sobre isso. Ser um crente sem pecado, né? Sem pecado, entre aspas, né? Mas livre do pecado, da influência do pecado, né? Nós pecamos, mas não estamos submissos mais à lei do pecado. É uma parte desse caminho. A outra parte é você tem vivido a plenitude do Espírito, você tem manifestado o fruto do Espírito na sua vida, você tem andado em ousadia de testemunho, você fala de Jesus. A pergunta é direta. Às vezes a gente fica falando de forma muito bonita, né? A ousadia do testemunho, né? A pergunta é, você fala de Jesus? Você proclama Jesus no seu dia a dia? Você tem alegria em compartilhar de Cristo? Ou você é aquele crente que vai domingo para a igreja, louva, adora, toma um cafezinho, come um bolinho e volta para casa, né? Porque isso essa frieza espiritual, ela é o testemunho, ela é a indicação clara de que você não está vivendo uma plenitude do Espírito. E essa não é uma condição definitiva. Eu estou colocando isso porque essa é uma condição temporária. Lembra? Crentes carnais, crentes espirituais. Né? Uma vida cheia de Espírito, uma vida sem o Espírito. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Né? Você vive uma vida de louvor a Deus, na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você fala com as pessoas, se comporta no seu trabalho, conduz o seu serviço na igreja, na fidelidade do seu serviço na igreja, na forma como você é fiel em dízimos e ofertas na casa do Senhor, como você trabalha para o reino, como você trata o seu marido, seu esposo, seus filhos. Como é que a sua vida... Louvor a Deus não é somente ligar o louvor aqui e começar a cantar louvores. Louvor a Deus é viver uma vida, né? Um coração para o Senhor, né? Que a expressão desse coração para o Senhor são hinos, cânticos espirituais. Então, essa é a pergunta, né, que nós devemos responder em nossas vidas, né? Se nós temos vivido realmente
plenitude, né? E aí, o resultado dessa plenitude, né, do Espírito Santo são 3. Primeiro, mas são as fortaleza nas provações, né? Eu coloquei o exemplo de Estevão, né, em Atos 7,55, quando ele é pedejado, né, para até a morte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão está sendo apedrejado nesse momento em Atos. Mas naquele momento, a única manifestação de um coração cheio do Espírito, a plenitude do Espírito, foi ele levantou os olhos e ele conseguiu enxergar Deus e o Senhor Jesus no momento, inclusive, da sua morte. A plenitude do Espírito capacita o crente a enfrentar até mesmo o martírio com paz e confiança. Então, a fortaleza nas provações. Você tem sido forte nas suas provações, sim ou não? Se não, a resposta for não, é porque você precisa buscar e ser cheio do Espírito. Buscar a plenitude do Espírito, jejua, ora, lê a palavra, se fortalece no Senhor. Porque uma vida cheia do Espírito vai te trazer fortaleza no meio das suas provações. O segundo ponto é sabedoria e discernimento. E essas coisas, porém, Deus a revelou a nós por meio do Espírito. Pois o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos concede o entendimento espiritual que vai além da sabedoria humana. Então, sabedoria e discernimento diante das situações. Às vezes você está vivendo um problema na sua vida, e esse problema não é simplesmente uma questão de ter uma solução. Às vezes eu e você não enxergamos a solução, porque estamos vivendo longe da plenitude do Espírito. Quando estamos cheios do Senhor, Deus nos mostra caminho que antes nós não víamos, né? Caminhos invisíveis em situações impossíveis. Eu já preguei sobre isso numa quinta-feira. Deus nos leva, né? Chegar diante do Mar Vermelho, talvez alguns pensassem que chegaria um barco, outros pensavam que chegaria um exército para matar Faraó, outros pensavam, sei lá, que Deus tacaria fogo do céu. Mas Deus via caminhos invisíveis em situações impossíveis. Deus via o Mar Vermelho abrir. Então, nós às vezes nos deparamos com situações onde a gente olha e não vê solução. Mas a solução de Deus, ela vai muito além daquilo que nós podemos ver. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos sabedoria e discernimento para enxergar essas situações e poder para o serviço. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A plenitude nos capacita para cumprir a missão com Deus com eficácia. Serviço ao Senhor, cumprir o serviço ao Senhor é algo fundamental. É o testemunho de alguém que está plenamente centrado no Espírito Santo de Deus em sua vida. E como a plenitude tem influenciado as suas decisões e relações? Essa é a pergunta, né? O Espírito Santo deseja transformar cada área das nossas vidas para refletir a glória de Cristo em todas. Vou parar por aqui, não consigo terminar essa aula, termino na próxima semana, para nós podermos avançar nesse tema que é tão fundamental e importantíssimo, né? Sobre como viver na plenitude do Espírito. Gostaria que vocês refletissem, né, depois dessa aula, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Como é importante que nós diminuamos o eu, né? Eu isso, eu aquilo, eu faço, eu aconteço, eu não. Precisamos nos diluir em Cristo Jesus, precisamos nos diluir nas águas de Deus, precisamos ter a confiança e a fortaleza do Espírito, precisamos ter a sabedoria e o discernimento do Espírito, precisamos ter a fidelidade no serviço na casa do Senhor e nas coisas do Senhor, no Espírito. E somente uma vida cheia do Espírito, da plenitude do Espírito, é capaz de nos ajudar a fazer isso tudo. E que o Espírito Santo habite na sua vida, habite no seu coração, que você possa refletir sobre isso. Nós vamos ter, né, depois da inauguração da igreja, no dia 6 de abril, no dia 1º de maio, nós vamos ter o evento chamado Presença, onde nós vamos buscar os dons espirituais. Mas os dons espirituais são parte desse caminhar. Um coração que vive a plenitude do Espírito, com certeza achará os dons espirituais e a manifestação dos dons. Mas antes nós precisamos ser cheios, não de vinho, no qual embriagueis, mas do Espírito Santo do Senhor, que toma controla todas as nossas ações. Nos livra do medo, nos livra da insegurança, nos livra da dúvida e nos impulsiona para sermos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos no seu reino. Pequenos ungidos que propagam o reino, pulam, que testemunham, que lideram, que contribuem, que ajudam a expansão daquilo que Deus está fazendo, no momento que Deus estiver fazendo e onde Deus estiver fazendo. Jesus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu vou pedir, eu não sei, a Sil, você pode orar, Sil, para nós encerrarmos a aula? Não sei se Marcos e Mariana estão com... Tá com o microfone aí, Marcos? Tá, Mari? Se não tiverem, eu vou pedir a Sil para orar. Tá, Marcos? Ah, não, tá não, né? Amém. Então, eu vou pedir, se você pode orar para nós encerrarmos, então, em nome de Jesus. Posso sim. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa aula, por esse aprendizado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, por esse aprendizado, meu Deus. Que o seu Espírito Santo venha, Senhor,
nos conduzir cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a noite de cada um aqui, vem nos dar uma noite abençoada na tua presença. Abençoa a vida do pastor, que é incansável em vir trazer a sua palavra nos ensinamentos, abençoa a vida da sua família, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um, nos dê uma noite de sono na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Jesus abençoe vocês. Amém. Está chegando, hein, nossa inauguração. Em nome de Jesus, seja abril. Tem um convitezinho lá no grupo da igreja. Mande para alguém, convide alguém. Irmãos, eu quero ter um grande problema no dia 6. Eu quero não ter cadeira, amém? Nós darmos nossos lugares, as pessoas ficarem lá e nós temos uma noite abençoada em nome de Jesus. Tá tudo ficando muito lindo. Ontem trabalhamos na igreja até 11h30 da noite. Fizemos bastante coisa, parte elétrica, e, enfim, tem muitas coisas ainda para fazer, mas eu creio que o Senhor está na direção. Fechamos a nossa lista, né? Em 15 dias, Deus providenciou tudo que nós precisávamos, absolutamente tudo que precisávamos. Amanhã recebemos o drywall, amanhã recebemos a instalação do ar-condicionado, e vamos avançando. Aos poucos o Senhor vai completando e fazendo tudo aquilo que Ele já tem feito no nosso meio, tá? Jesus abençoe, fiquem na paz. Nós nos vemos sexta-feira no Conexão Niterói, Conexão São Gonçalo. Esperamos você lá, tá? Fiquem na paz. Boa noite. Boa noite, Boa Pai. noite.